Ora, viva mais uma vez a todos vocês que podem nos acompanhar aqui no nosso canal. Estamos aqui mais uma vez para um breve vídeo explicando uma dúvida que tem sido a quebra-cabeça para muitas pessoas que têm perguntado por aí por que o profeta Cacó Filipe está a dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, visto que Jesus também usou as mesmas palavras quando estava aqui na terra. E então ele é o anticristo, ele quer ser adorado. Alguns falam isso e quando a gente pergunta a eles, afinal de contas, por que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida? Eles dão umas respostas imaturas, eles não têm fundamento bíblico para dizer isto. Mas aqui nesse vídeo você vai ter a resposta a esta pergunta. Por que o próprio Jesus disse naquele tempo que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém entrava no céu a não ser por ele? E por que também que o profeta Cacó Filipe repete as mesmas palavras hoje para nós, nesta geração, que é impossível alcançar a salvação fugindo ou contornando a sua mensagem? Para começar com esta parte, eu quero te dizer duas coisas muito importantes. Jesus, quando veio para a terra, tinha duas missões. A primeira missão de Jesus era salvar o pecado, ou tirar o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste caso, a sua morte na cruz iria pagar o preço de todos os pecados que um ser humano um dia cometeu. Desde a fundação do mundo, desde que houve pecado, até o último pecador da terra, todos serão salvos em virtude do sangue de Cristo. Porque é este sangue que pagou o preço do pecado. Os animais que eram mortos no tempo de Moisés não apagavam o pecado, mas podiam encobrir o pecado. Então, o sangue do Cordeiro, do próprio Deus, do Cordeiro, o Filho de Deus, é o sangue suficiente para pagar o preço do pecado. E Jesus vinha primeiramente com esta missão para pagar o preço do pecado, porque os animais não eram suficientes para apagar os pecados dos seres humanos. Mas Jesus também tinha outra missão, a segunda missão, e que muitos desconhecem essa missão. Ele também vinha como um enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele mesmo deixou isso claramente na sua explicação enquanto pregava. Muitas vezes foi perguntado sobre a questão e ele disse exatamente que ele também foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então é preciso compreender essas duas missões de Cristo usando a Bíblia. Ele como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, onde é que começou a sua missão e onde é que terminou. E também ele como o enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, quando é que começou a sua missão e onde é que terminou a missão dele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então perceba uma coisa muito importante. Vamos ler ali o livro de João 12, 36 e 37. Acompanhe comigo o que diz a palavra no livro de João 12, 36 e 37. Diz que enquanto tendes a luz, vocês precisam acreditar na luz, para que vocês se tornem filhos da luz. Jesus, tendo dito essas coisas, se afastou deles. Mas embora tivesse feito também tantos sinais, eles não acreditaram nele. Percebamos uma coisa que está acontecendo aqui em João 12, 36 e 37. Jesus disse claramente aos fariseus, os judeus, que eles precisavam crer na luz enquanto eles têm a luz. Eles precisavam acreditar em Jesus enquanto eles têm Jesus como a luz do mundo naquele momento, porque Jesus, além de vir para pagar o preço da humanidade, do pecado, desde o primeiro pecador da terra até o último, dos pecados de Adão e Eva, aqueles primeiros pecadores, também era o sangue de Cristo que redimiu aqueles pecados. Ele vinha para pagar esses pecados e também trazia uma mensagem exclusiva especificamente para o povo de Israel. Agora, Jesus, quando disse essas palavras, ele disse para os judeus que vocês precisam crer na luz enquanto vocês têm a luz. Agora vejam no versículo 36 qual foi a reação 37 dos judeus. Aqui diz que os judeus, eles havendo dito isso, Jesus retirou-se no meio deles, mas embora tivesse feito muitos sinais, eles não acreditaram em Jesus. Continuaram na ignorância de que Jesus não era o que ele dizia ser, o Filho de Deus, não era o Messias. Eles continuavam negando isto. Mas negavam confiando o quê? O que fazia um judeu negar isto? E então a Bíblia vai nos responder. Se nós formos a ler mais adiante, vamos perceber que no livro de João 9, 28 e 29, nós encontramos a seguinte palavra que diz que era preciso em algum momento os fariseus acreditarem na luz enquanto eles têm a luz com eles. Por quê? Porque a luz também era dada a eles, mas por um certo tempo. Eles precisavam de crer em Jesus porque Jesus estava ali com uma missão específica, como uma luz para um certo tempo na terra, manifestado ao homem. Porque Jesus, na sua missão como enviado para a terra de Israel, então ele tinha essa missão.
para trazer uma mensagem ao povo de Israel. Até porque ele confirmou isso no livro de Mateus 15, 24. Ele diz para aquela mulher, olha, ele respondeu e ele disse, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa história é uma história muito conhecida. Há uma senhora que veio pedir cura e Jesus disse a ela que ele foi enviado simplesmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o que estava a acontecer aqui? O que estava a acontecer é que Jesus, quando pregava a sua mensagem, os judeus negavam Jesus para confiar em Moisés. Apesar de que Moisés foi um profeta de Deus, trouxe uma mensagem de Deus, mas naquele momento já não era tempo de Moisés, era o tempo de Jesus. E o povo naquele momento precisava de crer em Jesus mais que Moisés. Calma aí, mais que Moisés? Como assim? Estou a dizer o seguinte, Moisés teve a sua geração e teve a sua fase. Quando passa a geração de Moisés, automaticamente os registros daquela geração ficam para trás. A Bíblia ou os livros de Moisés vão nos ajudar a entender como é que Deus fez as coisas no passado. Mas não será o livro da minha geração. Quando Jesus estava pregando naquele momento, os judeus precisavam descolar-se dos livros de Moisés e começar a acompanhar as verdades que Cristo trazia. Porque Jesus era luz naquele tempo. Leia só aí o livro de João 9,5. Jesus diz que enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Deixou isso bem claro. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora, há uma parte que eu gosto muito que vocês acho que nunca viram, alguns não sabem, mas está na Bíblia isso, em que os judeus diziam o seguinte, João 9, 28 e 29. Oraram para ele e disseram, tu és um discípulo. Tu és um discípulo. Disseram a Jesus que tu és um discípulo. E nós também somos discípulos de Moisés. Está a entender? Eles disseram agora no versículo 29, sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a este homem, não sabemos quem ele é, nem de onde ele vem. Eles disseram para Jesus que eles sabiam claramente que Moisés falou com Deus e Moisés era o profeta. Mas Jesus, quem ele é, de onde vem? Então eles não negavam crer em Jesus para ficar firme em Moisés. Porque para eles, Moisés é que tinha trazido a luz ao mundo e que Jesus era um anticristo porque ensinava doutrinas contrárias à lei de Moisés. Porque a lei de Moisés dizia, quando alguém pecar, tem que ser apedrejado. Mas Jesus dizia, quem pecar devemos perdoar. Então, para os judeus, Jesus era um anticristo porque ensinava umas verdades que Moisés não disse. E sendo assim, eles diziam, nós não vamos crer em ti porque você também é um discípulo, vamos crer em Moisés. Porque Moisés é que é o nosso profeta, ele que nos trouxe a luz. E você não sabemos o que está a falar, não sabemos para onde você quer nos conduzir, porque Moisés deixou tudo claro. Estão a perceber? Esse é quando Jesus disse para eles que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Porque para os judeus, eles poderiam passar para a salvação sem passar por Jesus na sua geração. Eu fiz essa pergunta a um senhor há pouco tempo. Eu perguntei a ele o seguinte. No tempo de Jesus pregando nas ruas de Jerusalém, um ser humano vivo naquela geração precisava do que para ser salvo? Vocês não acreditam que a resposta que eu tive? O indivíduo diz que ele, guardando a lei de Moisés, negando Jesus, podia ser salvo, porque ele viveu de acordo com a Bíblia. Mas vejam que absurdo. Não é possível. Cada profeta vem com uma mensagem que automaticamente anula outra geração. Por quê? Em algum momento ele vai trazer outras coisas que o profeta que passou antes dele não trouxe. Então ele me disse ali que negando Jesus, mas vivendo de acordo com Moisés, podia ser salvo. Infelizmente isso não é possível, a Bíblia nega. E foi essa dificuldade que os judeus tiveram. Eles negaram Jesus, querendo conformar-se com Moisés. Eles diziam aí no livro de João 9, 28 e 29, que nós somos discípulos de Moisés. Esse Senhor que diz que é Messias, não sabemos de onde ele vem. E nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas com esse Senhor, nós não sabemos de onde ele vem. Eles negavam Jesus para ficar com Moisés. E Jesus dizia, olha, ninguém vai ao Pai senão por mim. E vejam o que ele diz agora no livro de Mateus, há uma parte que Jesus diz o seguinte, para o seu discípulo, ele disse o seguinte, que por mais que vocês pensem que eu é que vou vos acusar perante ao Pai, não pensem que eu vou vos acusar perante ao Pai. Há um que vos acusa, Moisés, a quem vocês esperam. Então, há muitas pessoas que ficam pensando, os judeus acreditavam, que seguindo a Jesus, seguindo a Moisés, negando a Jesus, eles teriam a chance de entrar no julgamento e para ser aprovado por Deus. Mas Jesus deixou claramente que não pense que perante ao Pai eu he de vos acusar. Há um que vai vos acusar, Moisés, a quem vocês esperam. Porque os judeus recusavam aceitar Jesus para ficar firme com Moisés. Nas leis de Moisés, tudo aquilo que Moisés havia dito, eles cumpriam aquilo, mas recusavam Jesus. Então, o seu pecado qual era? Ela recusar a luz do seu tempo.
Porque cada geração tem uma luz, segundo Amós 3:7. Deus tem um segredo e Ele revela esse segredo a um profeta em cada geração. E negar esse profeta é negar Deus. Porque quando o profeta se manifesta, quando ele revela a verdade, não é ele que está revelando naquele momento, mas sim é Deus que está a revelar essa verdade por intermédio de um profeta. E se for a ler ali 1 Samuel 8:7, Jeová disse a Samuel, ouvindo a voz do povo, tudo o que eles diziam a ti, porque eles não te rejeitam a ti, mas eles me rejeitam. Quando o povo rejeitava Samuel, não rejeitava Samuel, Deus diz que eles pensam que rejeitam Samuel, mas no fundo, o povo me rejeita. Quando você rejeita um profeta que Deus enviou, automaticamente você está a rejeitar o próprio Deus, porque o profeta é a boca de Deus. E em algum momento o profeta é comparado até com Deus na Bíblia, porque os profetas, eles têm visões de dia mesmo, eles conseguem entrar na divindade, ter revelado muitas coisas que o mundo não sabe, para trazer as verdades em cada geração. Então Jesus disse claramente que ele era a luz do mundo. No livro de João 9:5 diz que enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. E também disse muito bem aos judeus que ninguém vai à paz se não passar por mim, porque os judeus, no livro de João 9:28-29, eles confiavam em Moisés e negavam Jesus. O mesmo crime hoje você tem cometido, negando o profeta da sua geração para basear-se em livros e profetas antigos. Isso não vai te ajudar. Por quê? Porque o livro antigo hoje simboliza como um espelho retrovisor. Ele nos mostra como é que Deus salvou no passado, nos mostra como as gerações passadas foram salvas, mas ela ou eles não podem nos salvar. São livros que nos informam como Deus fez os exames passados, mas não são suficientes para salvar a ninguém. É preciso que você procure o examinador da sua geração, procure o profeta que Deus enviou na sua geração, para que você também seja testado, como os outros foram testados, e seja aprovado. E hoje nós sabemos claramente que Deus mandou um profeta para a terra como um teste à humanidade para ver. Alguns dizem assim, se eu estivesse no tempo de Jesus, eu não iria matar Jesus.